Homem que deu chinelada na cara de adolescente no Guará é exonerado do cargo comissionado no Ministério da Justiça. Ele é agente administrativo da Polícia Federal e estava cedido ao Ministério. O flagrante de agressão a um menor de idade pegou muito mal no trabalho. E como seria diferente, né? Mega operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão em praticamente todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Kátia Gomes. Foram mais de 400 mandados de prisão cumpridos por crimes como roubo, homicídio, violência doméstica e tráfico de drogas. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Obrigado, Kátia. A questão da reincidência. Como esperar melhora nos índices de violência se a legislação e a justiça sistematicamente autorizam abreviar as penas de criminosos que voltam para a rua e de novo, e de novo, e de novo levam pânico à população? Ginecologista acusado de assediar pacientes nas consultas é preso mais uma vez, depois de novas 4 denúncias de possíveis vítimas de Abadiânia, em Goiás. E no Dia do Nordestino, a nossa equipe celebra essa data no lugar mais icônico de Ceilândia. Onde você está, Tatuzinho? Grande Malta, boa tarde para você. Nós estamos na Feira Central de Ceilândia, um dos cartões postais da cidade mais nordestina do Distrito Federal. E daqui a pouco no SBT Brasília, hoje é o Dia do Nordestino, vai ter repentiça, vai ter comida, vai ter muita alegria, porque veja só, o chocalho vai fazer o quê, Zé? Cabra que balança o chocalho, um doido pedindo mé, um flamenguista abusado, um cabra comendo em pé. Se isso não for Nordeste, então me diga o que é, meu amigo. É isso aí, Malta. Dia do Nordestino e o SBT Brasília hoje é dedicado a eles, Malta. Sensacional, tá vendo? O jornal hoje tá imperdível. Então a gente vai fazer um rápido intervalo para dar tempo de você tomar uma aguinha e voltar pro sofá com a sua família. A gente volta já. Sexta-feira. Que tal uma tapioca, um queijo coalho com mel, um forrozinho? Eu tô falando tudo isso porque hoje, não sei se você sabe, é dia 8 de outubro e é dia do nordestino. Todo mundo sabe que pro DF ser conhecido como a gente conhece o Distrito Federal hoje, veio gente de tudo quanto é canto do Brasil e o Nordeste é protagonista. Os 9 estados que compõem o Nordeste são Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Quem não nasceu aqui no Distrito Federal, ou às vezes até nasceu, mas certamente tem um pai, uma mãe, um amigo que veio de algum desses estados para tentar a vida aqui. Se você que assiste a gente agora não é nordestino, eu tenho certeza que você conhece alguém que seja, não é verdade? Então é nesse clima que a gente vai para Ceilândia, a cidade mais nordestina do Distrito Federal. Por lá moram cerca de 300 mil pessoas de origem do Nordeste, segundo os últimos dados da Codeplan. Tatu, boa tarde para você. Me responda uma curiosidade, por que o Dia do Nordestino é hoje, 8 de outubro? Pois é, grande Malta, bora de curiosidade. Dia 8 de outubro comemora-se a data de nascimento do cantor e compositor cearense Antônio Gonçalves, mais conhecido no Nordeste e no Brasil como Patativa do Assaré. Esse cantor e compositor cearense, ele compõe, por exemplo, músicas para Luiz Gonzaga e outros artistas do Nordeste do Brasil. E nesse dia especial, Malta, como você disse, nós estamos num dos principais cartões postais do Distrito Federal, que é a Feira Central de Ceilândia. Aqui tem de tudo, viu, Malta? Tem comida boa, aqui tem queijo, aqui tem biscoito, tem roupa, tem calçado, tem remédio, ou seja, tudo que o nordestino, o goiano, ou seja, o brasileiro de uma forma geral vir aqui, vai encontrar. E aqui tem música, né, meu querido Zé Cerrado? Toca uma palhinha pra nós e vamos lá! No dia do nordestino, o nosso SBT misturou baião de 2, buchada e óleo dendê. Fez essa nordestinagem e deu de presente a você. Ô, bate palma, gente! Cadê? Mais uma pro telespectador do SBT, bora lá! Eu obedeço a você, no repente com critério. Tem Chimbinha e Tatuzinho, e do outro lado Rogério. E no meio dessa mundiça, me diga quem fica sério. Aô! Agora faz aí um repente pra galera nordestina
de todo esse Distrito Federal, do entorno do DF, a galera que ajudou a construir a capital, que está aqui até hoje suando, batalhando e fazendo o DF cada dia melhor. Quem não foi na Paraíba, Pernambuco e Ceará, vem na feira da Ceilândia e pode até comer jabá. Passa um dia no Nordeste sem precisar de ir lá. Ô, Malta! Agora pro Malta que tá lá no estúdio agora apresentando o jornal, qual seria o repente pra ele, hein? Ô, Malta, venha pra cá, meu distinto camarada. Comeu um baião de 2, engoliu uma buchada. E desse dia pra cá não tem mais medo de nada. Ô, Malta! Gente, cadê palma pra ele aqui, pro Zé do Cerrado, gente? Cadê a galera aqui? Deixa eu chegar aqui. O senhor é nordestino? Sou. É? Da onde? Arco Verde. É? Me fala uma coisa. Dia do nordestino, dia especial, né? É um dia especial e tão bom do lado do Zé da Paraíba. Oh, Zé da Paraíba. Deixa eu chegar na outra pessoa aqui, no pessoal que tá aqui. Tem pessoal comendo, tem pessoal bebendo. Chega aqui, esse moço aqui, esse aqui que tá na comida. Dá um baião de 2 aqui gostoso. Tá preparando o quê? Um pratão, uma marmita? Como é que é? Fazer um prato aqui agora pra minha amiga aqui, ó. Baiãozinho de 2 aqui com uma rabadinha, pirãozinho. Eita, que delícia, E hein? um maçãzinho de quebra. Me fala uma coisa, eu tô com fome. Daqui a pouco você me dá uma buchada de bode? Vem comer uma buchadinha de bode aí, dá uma suadinha aí. Então bora. Vem pra cá, Brasília. Vem pra cá, come em pé. É isso aí, Malta. SBT Brasília, ó, só de olho ligado aqui no Dia do Nordestino. Esse dia 8 tão especial para essa população do DF que tanto comemora, que é tão especial. E a gente tá aqui para comemorar esse dia especial. Vamos de mais um pra gente encerrar e passar lá pro estúdio, pode ser? Nessa feira da Ceilândia eu me sinto satisfeito. Esse é o SBT que possui muito respeito. Metrópolis e SBT, um casamento perfeito. Ô, Brasília! É isso aí, Malta! Feliz Dia do Nordestino, Malta! Fez um jabazão ao vivo. Obrigado, Tatu, pela participação. A gente volta contigo aí daqui a pouquinho, tá? Valeu! Ô, pessoal, muito bom, né? Eles são criativos, né? Inventam tudo na hora. Impressionante. Deixa eu te falar, imagina você ter que trocar o pneu do seu carro 20 vezes em apenas 2 meses. 20 vezes que seu pneu fura, você tem que trocar em apenas 2 meses. Não é exagero, tá? Quem passa pela região do Tororó corre esse risco quando usa uma das estradas que dá acesso às chácaras da região. Você consegue imaginar o que está acontecendo por lá? Olhando assim é uma estrada normal, mas repare nos pregos espalhados ao longo dela. E não são poucos. Em apenas um dia, o Leandro recolheu tudo isso. Temos vários tipos de prego, esses pregos são ótimos para furar pneus, ferros maiores, há todo tipo de resto de obra aqui, que é o que está causando o nosso problema, né? Os moradores enviaram várias imagens de pneus furados. Não é fácil não, pessoal. Mais um pneu furado. Já veio mais alguém de lá hoje ou não? Rapaz, vem. Sempre vem, todo dia. Deusivan furou o pneu do carro 20 vezes e o prego tá lá mais uma vez. Inclusive eu troquei 2 pneus da frente, fui obrigado a colocar 2 pneus novos, porque eu já não tinha mais como remendar mais, porque eu já estava gastando mais com remendo do que fosse colocar um pneu novo. Não precisa procurar muito, basta olhar com um pouquinho mais de atenção para a gente encontrar pregos e ferragens. Em apenas 2 minutos caminhando por aqui, olha só a quantidade de material que eu retirei da estrada. O local dá acesso às chácaras do Santa Prisca, no Tororó, região do Jardim Botânico. Os moradores contam que os pregos apareceram depois que a administração fez a manutenção das vias. A administração esteve aqui há 2 meses atrás, fez um trabalho muito bom em termos de estrutura. O problema é que utilizaram um material muito ruim, muito cheio de pregos, parafusos, e é isso que tem gerado todos os nossos transtornos aqui. Inclusive, ele vai ter de ir à borracharia pela 7ª vez. Aqui, pelo levantamento que eu fiz ontem, foram cerca de 180 pneus furados nos últimos 2 meses. Uma equipe da administração do Jardim Botânico esteve no local hoje à tarde. Ninguém quis gravar entrevista, mas o engenheiro explicou que eles usam resíduos de construção civil, como restos de cerâmica, tijolo e concreto, para fazer o reparo das vias. O material vai para o SLU, onde é triturado. Lá mesmo passa por um imã para descartar todo o metal.
Pode ter havido uma falha no processo, mas amanhã trabalhadores vão fazer manualmente um pente fino na área. Uma unha bem feitinha, comprida, bonita, costuma deixar qualquer mulher feliz, não é? Muitos procedimentos estéticos ajudam as mulheres a alcançar esse objetivo, mas é preciso ficar alerta e tomar todo tipo de cuidado na hora de buscar esse auxílio. Lá no Rio de Janeiro, uma jovem, veja essa, precisou amputar a ponta do dedo depois de um procedimento com acrigel. Ter as unhas grandes e bonitas é o desejo de muitas mulheres. Mas para quem sofre com unhas quebradiças ou que descamam, a única alternativa para mantê-las assim é o alongamento. O procedimento também é uma opção para mulheres que procuram por praticidade. Eu acho os designs que tem vários, tem estileto, tem amendoada, você consegue fazer várias artes nas unhas também. A praticidade no dia a dia, ela dura, sua unha não quebra, ela ainda fica conservada ainda embaixo da fibra. E as cores também, eu amo tudo colorido, então quando eu jogo as cores, elas têm durabilidade, é muito bom pra mim. O procedimento estético pode ser feito com diferentes materiais: porcelana, gel, fibra de vidro e acrigel. Hoje a fibra de vidro é uma das mais procuradas na nossa área, né? É uma das que mais colocam, pelo fato da durabilidade que ela tem e da resistência. A manutenção é feita de 15 em 15 dias, porque a nossa unha natural por baixo cresce. Ela não danifica a nossa unha, então ela cresce. Então tem que ser feita de 15 em 15 dias a manutenção, justamente para durabilidade e para colocar um gel novo. O procedimento é delicado e demorado, leva cerca de 2 horas. Para colocar, por exemplo, a fibra de vidro, a manicure utiliza gel, que é um produto químico. Por isso, é importante escolher uma profissional de confiança. A jornalista Natália Vages não conseguiu ficar nem 24 horas com a aplicação. Eu mal conseguia tocar nas coisas porque meu dedo ficou muito inchado. Então, no dia seguinte, eu resolvi ir até o local e pedir para retirar. Nem pedi estorno do pagamento, só tirei a unha porque estava doendo muito, estava machucando bastante, meu dedo ficou inchado, eu não conseguia triscar nas coisas. A Natália conseguiu tirar as unhas postiças antes que algo mais grave acontecesse. Mas uma moradora do Rio de Janeiro não teve a mesma sorte. Jennifer Souza, de 24 anos, amputou a ponta do dedo após complicações com uma unha de acrigel. A jovem compartilhou o drama que viveu nas redes sociais. Fiz a segunda cirurgia e quando eu acordei da segunda cirurgia eu vi isso aqui no meu dedo, eu sabia chorar, porque eu sabia que não tinha dado bom para eu continuar com o VAC no dedo. E eu chorava perguntando para ele, por que você não tirou? O que tá acontecendo? Ele falou, você vai precisar de uma terceira cirurgia, ainda não tá bom. E foi retirado a ponta do osso, que é... Ele falou que desfarelou meu osso. E falou que meu dedo tava muito podre já, muito podre. Tudo isso aconteceu porque a profissional aplicou o produto em cima de uma unha machucada. Quando eu fui fazer a manutenção, ela trocou as unhas e essa, como estava só rachada, ela quis passar a fibra de vidro por cima do ferimento rachado e como se fosse para tapar e depois fez a acrigel. Este dermatologista explica que se a infecção não for tratada o quanto antes, ela pode se agravar e levar à perda do membro, como aconteceu com a Jennifer. A infecção vai para o osso e dá uma osteomielite. E aí então, essa infecção de osteomielite é uma infecção bastante preocupante porque realmente pode dar necrose do tecido e da unha, do osso. E aí então a infecção vai evoluindo.
E aí é grave. A infecção começa sempre nas laterais, daí ela vai profundamente, vai para o osso e aí caminha. Então, às vezes, a amputação é o resultado final disso tudo. O médico faz um alerta. Mesmo quem não está com a unha machucada, a aplicação pode ser perigosa. Ela faz a cutícula antes de colocar. Nessa cutícula, ela pode dar um pequeno corte e deixar ali uma bactéria. Ela não sabe. Então, mesmo que ela esteja em estado normal, essa unha, essa pessoa, ela pode conter ali uma bactéria. Então, existe o risco, mesmo que a pessoa não saiba que está tendo essa infecção. Além do fato de ter alergias, dermatites de contatos intensas nessa região em função do acrilato. Nunca imaginei um negócio desse, hein, gente? Tem que ter cuidado, né? A gente vai fazer um intervalo. Na volta do break, você vai ver a atualização sobre o caso do servidor da Polícia Federal que deu chinelada na cara de um adolescente de 13 anos no Guará. Esse caso a gente trouxe ontem aqui, você viu ao vivo. E o resultado? Depois da divulgação das imagens, ele foi exonerado do cargo comissionado que ocupava. Depois do break, as informações para você. A gente volta já. Essa semana a gente pôde perceber claramente que um dos problemas da segurança pública no nosso país é a reincidência. Muitos bandidos continuam na criminalidade mesmo depois de serem condenados e presos. Foi justamente isso que ocorreu no caso do nosso colega de trabalho, o cinegrafista Magno Serra. Ele foi assaltado, foi esfaqueado no início da semana por 2 bandidos que já tinham passagens pela polícia. Vitor Rafael Fernandes de Lima, de 19 anos, foi o autor da facada contra o cinegrafista do SBT, Magno Lúcio Serra, na última segunda-feira. Ele aguardava um ônibus para ir trabalhar por volta das 5h30 da manhã, quando foi assaltado e esfaqueado. Vitor tem passagens quando era adolescente e um registro por posse de drogas. O outro preso, Moisés Teixeira de Souza Matos, de 23 anos, já foi condenado 2 vezes por roubo e 1 vez por receptação. A pena chega a 9 anos de prisão. Desse período, ele já cumpriu 3 anos e 2 meses e desde março está no regime de prisão domiciliar sem tornozeleira. Moisés é reincidente, ou seja, quando a pessoa comete outro crime depois que já foi condenada uma primeira vez. No entanto, a reincidência só acontece quando a ação criminosa é praticada até 5 anos depois da condenação. Mas por que tantos criminosos voltam a cometer delitos depois da prisão? Esta advogada explica que existe uma falha na legislação de ressocialização. Nós temos o objetivo da pena, o qual seria ressocializar esse cidadão, devolvê-lo para a sociedade de forma útil, para que ele pudesse voltar ao mercado de trabalho, produzir impostos, pagar suas contas, né, ressocializar, rever a sua família. Porém, quando o cidadão ele entra no sistema, infelizmente ele é abandonado pelo Estado, né? É um galpão de pessoas, é um depósito de pessoas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelam que de janeiro a novembro de 2019, as polícias civil e militar realizaram 30 mil prisões de criminosos adultos e apreensões de adolescentes em conflito com a lei. Desse total, 10 mil foram detidos em flagrante delito entre 2 e 74 vezes. Ou seja, a cada 10 prisões e apreensões nas ruas, 3 foram de figuras carimbadas, reincidentes. Se você não tem certeza da sua punição, isso é um pilar muito forte em uma teoria que é chamada teoria da economia do crime. É aquela coisa que indica que o crime compensa. O crime só vai deixar de compensar se eu souber que vai haver a punição. Então existem estudos, vastos estudos sobre isso, vastas informações sobre isso, e os gestores públicos eles continuam imaginando que isso não pode ser alterado e continuam inoperantes, mesmo sabendo que continuando dessa forma nós teremos mais crimes e criminosos cada vez mais violentos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a média de custo por preso é de R$ 2.400.
Os gastos são com um sistema de segurança, contratação de agentes penitenciários e funcionários, serviços como alimentação, vestuário, assistência médica e jurídica, entre outros. Diante de tantas despesas e o grande índice de reincidência, fica a pergunta: qual seria a solução para que criminosos não voltem para a cadeia? Deveria-se prover a educação, a capacitação, né, a forma de inserir esse camarada, esse sujeito, esse interno dentro do sistema de trabalho, né, nas previsões trabalhistas, fomentar empresas que, por exemplo, têm uma porcentagem de detentos, de ex-detentos dentro dos seus quadros funcionais, por exemplo, seria uma boa via. Promover a facilitação do acesso à escola, à educação, políticas públicas de capacitação, treinamentos, oficinas, workshops, para essa pessoa se capacitar e a dignidade vir com o trabalho, por exemplo. Os governantes deixaram de fazer o dever de casa, os gestores públicos deixaram de fazer o dever de casa. Então, o cidadão, ele continua sendo apenado em diversos momentos, muito mais do que aquele bandido, do que aquele agressor social que trouxe aí um momento de violência, que trouxe um momento que poderia ter sido contido pelos governos, pelas normas e pela legislação. Não custa lembrar que um dos envolvidos no caso do Magno tinha condenação de mais de 9 anos de cadeia por assalto à mão armada, mas com pouco mais de 3 anos de cumprimento de pena, foi autorizado pela Justiça a sair da cadeia e cumprir regime aberto. Então, com 3 anos depois de ser pego por assaltar aqui no Distrito Federal, esse homem já estava livre de novo. Isso é inaceitável e a gente precisa discutir a criminalidade e a violência com sobriedade, serenidade, mas a firmeza necessária para tomar as decisões corretas. É preciso dar oportunidade para que esse pessoal, uma vez que erre e que queira ter uma segunda chance, possa realmente voltar a trabalhar e se ressocializar, mas não antes de ter sentido o peso da lei por cometer o crime que cometeu. Então, assaltou, foi condenado a 9 anos, com 3 estava na rua, é óbvio que saiu da cadeia com o sentimento que podia continuar fazendo a mesma coisa. Tanto que fez e colocou em risco, até hoje, com dificuldade, o nosso colega, que poderia ser, o nosso colega de trabalho, mas poderia ser seu parente, poderia ser meu amigo, poderia ser qualquer um de nós, agora está lutando para sobreviver e resgatar a saúde, um homem saudável que se viu vítima de um bandido que, por culpa do Estado brasileiro, não estava na cadeia no momento em que aquele crime aconteceu. Negócio polêmico de ontem, vocês lembram que a gente falou bastante sobre o caso do homem que agrediu um menino com chineladas no rosto em um condomínio lá do Guará, né? Pois então, as bofetadas foram filmadas pelo circuito de segurança, como você viu, e ele foi indiciado por lesão corporal e injúria. Tá aí na tela, no cantinho direito para você. Ele não é pai desse menino aí não, ele pegou um chinelo e deu na cara de um adolescente de 13 anos de idade que não era filho dele. Ainda que fosse, já seria questionável, imagina não sendo. Daniel Peruso Jardim protagonizou essas cenas lamentáveis depois de um suposto desentendimento entre as crianças do prédio. O menino que ele apanhou, que ele bateu, teria pegado o chinelo da filha dele. A verdade é que essa situação aí foi depois de uma confusão entre as crianças, mas isso agora pouco importa, né? Ao invés de procurar os pais do garoto, esse homem decidiu agredir fisicamente a vítima, repetidas vezes, na cara. A novidade de hoje é que depois da divulgação das imagens e do caso, não pegou nada bem para ele no trabalho. Como o advogado da família falou para a gente ontem aqui ao vivo, o Daniel é agente administrativo da Polícia Federal e estava ocupando um cargo comissionado no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A exoneração dele desse cargo, foi publicada no Diário Oficial. Depois da conclusão do inquérito pela 4ª Delegacia, a Justiça é quem vai decidir se ele vai ser punido pelas chineladas que deu na cara desse menino de 13 anos de idade. Nós tentamos contato com o Daniel e não conseguimos. Ontem ele falou pra gente por telefone: não, depois eu gravo com você, estou indo na delegacia registrar um outro boletim de ocorrência. Mas hoje, depois de ser exonerado do cargo do Ministério da Justiça, nós tentamos contato de novo e ele não respondeu às nossas ligações. Agora sobre pandemia. Infelizmente, o nosso país agora está muito perto de chegar à triste marca de 600 mil vidas perdidas pela Covid-19. E só agora, 1 ano e meio depois do começo da pandemia, o nosso país conseguiu registrar uma queda contínua e sustentada no número de mortes e no ritmo dos óbitos. Para a Fiocruz, com a redução dos indicadores, agora a gente já consegue enxergar um cenário otimista
mas ainda não é o momento de relaxar completamente as medidas preventivas. 17 de março de 2020. O Brasil tem a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. 5 meses depois... O Brasil chega a 100 mil mortos pela Covid-19. E esses números não pararam mais de se multiplicar. Para cada pessoa que se foi, ficaram outras tantas obrigadas a conviver com a dor. Há um mês, Amanda perdeu a mãe, Dona Maria Antônia, de 65 anos. Nós fomos para o hospital, ela foi andando, conversando, tudo normal. Chegou lá, a saturação dela estava muito baixa, estava 72. A aposentada morreu 4 dias depois. Ela é muito boa, sabe? Um coração, uma animação. Nunca tinha tempo ruim para ela, sabe? O país está muito perto de somar 600 mil mortes por Covid-19. É o dobro da população de Palmas, capital do Tocantins. O Brasil responde por mais de 10% do total de óbitos provocados pela doença no mundo todo. Uma realidade que assusta. O que traz alívio é que a velocidade das mortes diminuiu, resultado principalmente do avanço da vacinação, segundo especialistas em saúde. De 400 mil para 500 mil mortos, se passaram apenas 51 dias. Para atingir a marca de quase 600 mil óbitos pela Covid-19, o intervalo foi de mais de 3 meses. Se fosse no trânsito, é como se a velocidade do carro caísse pela metade. O grande problema é que o veículo ainda está em movimento. E para atravessar mais essa fase, ainda é preciso andar com segurança. É o que defende a Sociedade Brasileira de Infectologia. Essa falsa condição de segurança pode nos levar a problemas. Primeiro, uma reativação do número de casos em níveis insuportáveis. Segundo, novas variantes. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estão otimistas. O volume de mortes por Covid-19 mantém ritmo de queda, cerca de 0,7% a menos por dia. Ainda é cedo para falar em fim da pandemia, mas para a Fiocruz já é possível enxergar o controle da maior crise sanitária dos últimos tempos. Mantido o cenário atual envolve vacinação e as medidas não farmacológicas, distanciamento físico, uso de máscara, higienização das mãos nas atividades, eventos e locais de grande concentração. Tudo indica que no início do ano que vem nós teremos um quadro muito melhor, uma pandemia muito mais controlada do que nós temos hoje. Agora o caso do ginecologista que tinha registro no CRM aqui do DF e que é suspeito de ter abusado sexualmente de mais de 50 mulheres em Anápolis. Ele foi preso outra vez, dessa vez por determinação de um juiz de Abadiânia. Quanto mais tempo vai passando, mais vítimas do Dr. Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, aparecem. Lembrando, ele tinha sido preso, depois foi solto no dia 4 de outubro, ganhou liberdade provisória, era monitorado por tornozeleira eletrônica e agora foi preso de novo. É a nossa colega Rosaine Ferraz, da TV Serra Dourada, que está no caso, fala com a gente ao vivo de Goiânia e explica o porquê desta nova prisão. Rosaine, boa tarde, é com você. Boa tarde, Felipe. Então, neste momento, o médico Nicodemos Júnior, de 41 anos, está na delegacia de Abadiânia. Ele acabou de prestar depoimento. A prisão dele aconteceu por volta das 7 da manhã de hoje, no apartamento dele, lá em Anápolis, viu? O médico voltou a ser preso aí por ordem aí do juiz lá de Abadiânia, onde, segundo a polícia, 4 mulheres denunciaram aí terem sido abusadas pelo médico somente este ano, viu? Como eu disse, ele foi preso no apartamento dele, estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica depois de ter deixado a prisão na segunda-feira. Lembrando que são 53 denúncias contra este médico, viu? Eu estou aqui com o delegado regional lá de Anápolis, Dr. Vander Coelho, que diz pra gente, delegado, em que circunstâncias aconteceu essa nova prisão, delegado? Após o início da investigação em Anápolis, existiam relatos de que vítimas de outros municípios também teriam sido atendidos por esse médico e teriam sofrido a mesma prática criminosa. Essas vítimas de Abadiânia foram identificadas, levadas até a delegacia, presenciaram ali
O depoimento foi realizado em delegacia, trazendo todos os detalhes que são muito próximos do que já havia sido relatado pelas vítimas de Anápolis. Então são 53 vítimas em... Para mim, nós perdemos a conexão com a Rosaine lá de Goiânia, já a gente tenta voltar a falar com ela, tá bom? Gente, agora a gente vê o balanço daquela operação que nós noticiamos aqui ontem, da Polícia Civil do Distrito Federal e de São Paulo. E as duas juntas desarticularam uma quadrilha de estelionatários. O chamado golpe do motoboy era aplicado especialmente em idosos. E esses bandidos tinham até uma central telefônica 0800 para o golpe ficar mais autêntico, mais verídico. A polícia suspeita que esse esquema funcionava em quase todos os estados do Brasil. A operação foi concentrada na zona norte da capital paulista. Policiais civis de São Paulo e do Distrito Federal prenderam 8 pessoas e fizeram buscas em 25 locais. A quadrilha aplicava o chamado golpe do motoboy, principalmente no Distrito Federal, Goiás e também em São Paulo, com centrais telefônicas falsas e todos os dados dos clientes. Os golpistas se passavam por funcionários dos bancos, ligavam para os correntistas e diziam que o cartão teria sido clonado. Eles oferecem um serviço de que um motoboy vai até a sua casa, casa da vítima, para retirar o cartão e que depois é enviado outro pelo correio. Eles falam, olha, para a senhora não ter problemas, ou o senhor não ter problema, corte o cartão. Isso dá uma certa segurança, né, para a vítima, ela acaba entregando o cartão. O que chamou a atenção dos policiais é que todos os criminosos que aplicam esse tipo de golpe são da zona norte da capital paulista. Esta quadrilha também tinha uma grande estrutura montada. Os motoboys daqui de São Paulo eram mandados para outros estados só para fazer a retirada dos cartões. Apesar do amplo esquema montado pelos criminosos, vale a pena prestar atenção a uma dica muito simples. Não entregue seu cartão nem cortado, picado para ninguém. Se supostamente alguém falou que foi clonado, ok, e ligue você para sua agência. Uma mega operação da polícia está fazendo prisões em todo o Distrito Federal. É um mutirão para cumprir mandados de prisão em quase todas as cidades do DF. É a Kátia Gomes quem tem as informações para a gente. Kátia, com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Mais de 400 mandados de prisão foram cumpridos em diversas cidades aqui do DF. Foram crimes, né? Os policiais cumpriram esses mandados por crimes como roubo, latrocínio, homicídio, tem também tráfico de drogas, violência doméstica, enfim, diversos crimes. Foi praticamente um mutirão para cumprir mandados de prisão. E para dar mais detalhes, né, sobre todas essas prisões que começaram na segunda-feira, eu vou conversar agora com o delegado Vitor Dan, que é diretor do Departamento de Polícia Especializada de Crimes, né? Exatamente isso, delegado. Uma boa tarde, eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre essa mega operação. Boa tarde. A Polícia Civil, ela iniciou essa operação na segunda-feira com o objetivo de trazer não só a sensação de segurança para a população de Brasília, e sim uma segurança efetiva para a população. Nós iniciamos o cumprimento de vários mandados de prisões, mandados de busca e apreensão de menores infratores e prisões em flagrante. Conseguimos chegar ao número de 405, trazendo realmente a segurança para a população do Distrito Federal. E delegado, no meio dessa operação, vocês cumprindo mandados de prisão, ainda teve uma situação que vocês conseguiram prender em flagrante um homem que estava roubando um veículo. Como é que foi isso? Foram duas situações que chamou a atenção dos policiais. Foi uma tentativa de homicídio, onde o autor foi preso em flagrante, na Ceilândia, e outra em que o autor de um roubo de veículo foi surpreendido após iniciar o roubo. Ao virar uma esquina, se deparou com mais de 10 viaturas da Polícia Civil e foi preso em flagrante. E detalhe, ele estava dirigindo o carro de capacete, não foi? Foi isso mesmo. Ele abordou a vítima com capacete, entrou no carro, os policiais acharam estranho e efetuaram a prisão. Delegado, e agora? Essa operação continua, já encerrou hoje, ainda tem mandado de prisão em aberto? Nós continuamos sim com a operação com o objetivo de reduzir ainda mais a criminalidade.
E foi um sucesso, vocês podem fazer esse balanço, né? Começou na segunda, mas as prisões foram... a maioria das prisões aconteceu nas últimas 72 horas. Foram nas últimas 72 horas e esse resultado é um resultado histórico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Obrigada, delegado, pelas informações. É isso, malta. Ô, Kátia, só mais uma pergunta. Conta pra gente alguns destaques aí da operação. A gente ficou sabendo que um dos maiores estelionatários do Distrito Federal, que era alvo de mais 33 investigações, se passava por um pastor evangélico, acabou sendo pego, é isso? Exatamente, malta. Ele estava com um mandado de prisão em aberto, né? Ele já foi condenado, então a polícia foi atrás dele e essa já era a quarta condenação dele, porque ele vendia, né, cartas de consórcios pela internet, falava para as pessoas que essas cartas já tinham sido contempladas para compra de veículos, pedia metade do valor em dinheiro e depois desaparecia. Esse falso pastor já tinha feito diversas vítimas, então ele estava solto aí, foragido, e agora a polícia prendeu ele novamente. Um outro caso que também chamou a atenção, um homem foi preso pela 8ª DP, pela Delegacia da Estrutural, porque esse homem, ele comprava objetos pela internet, enviava comprovantes falsos e depois ele roubava esse objeto, né? Ele não pagava os clientes. Então esse homem também foi preso e chamou bastante atenção porque é um golpe bem comum. Então, como é que ele agia? Ele entrava em contato com o vendedor, se dizia interessado, enviava esse comprovante falso, né, de pagamento e mandava um Uber buscar o objeto, né? E foi nesse momento o vendedor desconfiou que tinha alguma coisa errada. A polícia, seguindo esse Uber, chegou até esse criminoso, malta. Obrigado, Kátia. Valeu. O Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito civil público para apurar a suposta prática de improbidade administrativa praticada pelo papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal, Rony José Barbosa Sampaio. O Ministério Público também confirmou que, ao longo das investigações, foram encontrados indícios de incompatibilidade entre o patrimônio e os rendimentos do agente público investigado. Em 1º de agosto deste ano, o helicóptero com aproximadamente 300 quilos de cocaína caiu e foi encontrado parcialmente destruído na cidade de Poconé, na região do Pantanal, em Mato Grosso. Nos registros da ANAC, esse helicóptero modelo Robinson R-44 está no nome do Rony José Barbosa. A reportagem do SBT, ele informou que vendeu a aeronave em maio, mas que o comprador, Leonardo Alves dos Santos, não tinha transferido o helicóptero para o nome dele, o que tinha causado esse mal-entendido. Disse também que possui o comprovante de venda, mas não quis revelar à nossa produção qual foi o valor que ele cobrou para vender esse helicóptero. A Polícia Civil também informou que as investigações sobre o caso continuam em andamento, porém correm em sigilo. Hora da gente atualizar a vacinação aqui no Distrito Federal. Você quer saber onde se vacinar hoje e no fim de semana? Vamos lá, preste atenção. Começou nesta sexta-feira a antecipação das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca nos postos de saúde. A nova data vale para todas as pessoas que estavam com a aplicação marcada até 5 de novembro. Os imunizantes da AstraZeneca estarão disponíveis em 51 postos para pedestres e também nos 3 postos de drive-thru. Já a Pfizer em 49 postos para pedestres e 1 para carros. A lista completinha está no site da Secretaria de Saúde. A gente pode até colocar aqui pro pessoal, né? Vai aparecer aqui embaixo. Ó, vacina.saude.df.gov.br. Os idosos com mais de 60 anos de idade podem receber a dose de reforço em 36 postos pela cidade. Já a vacinação de adolescentes está em falta na maioria dos postos atualmente. Pelo site da Secretaria de Saúde, só o posto de Sobradinho que está vacinando adolescente de 12 anos de idade. Com o aumento da taxa de infecção por Covid-19 e da taxa de transmissão, que aumenta um pouquinho, a meta do GDF é vacinar toda a população com um ciclo de 2 doses até o fim do ano. Mas, felizmente, a gente está indo bem por aqui. Ontem, quinta-feira, foram 9 mil vacinados com a segunda dose. Segundo os últimos números da Secretaria de Saúde, atualmente, 72%, 7 de cada 10 brasileiros estão vacinados com a dose 1 e 4 de cada 10 com as 2 doses aplicadas. Então, vamos que vamos. A CPI da pandemia convocou
de novo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para depor a comissão. Vai ser a terceira vez, vai ser no próximo dia 18. Ontem, quinta-feira, a CPI ouviu um ex-médico da Prevent Senior e um advogado que teve Covid e foi atendido pela operadora de plano de saúde. O paciente disse que durante a internação, a família dele foi avisada de que ele morreria em poucos dias. O advogado Tadeu Frederico de Andrade sentiu os sintomas da Covid no Natal do ano passado e foi atendido em uma videochamada por uma médica da Prevent Senior. Ela prescreveu o chamado kit Covid enviado por um motoboy. Já estava terminando esse tratamento de 5 dias, eu estava piorando. Eu tive que ir para um pronto-socorro da Prevent Senior e também foi confirmado que eu estava com pneumonia bacteriana, só que avançada já. O paciente foi internado, entubado e passou 30 dias na UTI. Uma das filhas dele foi avisada de que o pai seria retirado da UTI e passaria a ter cuidados paliativos, porque o caso dele não tinha mais solução. Iria para um chamado leito híbrido e meu óbito ocorreria em poucos dias. Todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Felizmente, minha filha não concordou. Em nota, a Prevent Senior nega ter iniciado o tratamento paliativo sem autorização da família e diz que o paciente recebeu e continua recebendo todo o suporte para superar a doença e as sequelas. O médico Walter de Souza Neto é um dos 12 profissionais que apresentaram denúncias contra a Prevent Senior. Ele trabalhou por quase 8 anos na operadora e afirma que o modelo de atendimento da empresa é voltado para os custos e não ao bem-estar dos pacientes. Algumas condições, como o caso do Sr. Tadeu, que contou aqui agora, elas não são exclusivas da pandemia. São coisas que acontecem na Prevent de forma crônica e que estão inseridas na cultura da empresa. O médico afirmou que a prescrição do kit Covid era obrigatória. Eles tinham a contagem dos kits que eram feitos, então eles sabiam. Eu fui pego nessa, né? Um dia que eu deixei de prescrever, eles perceberam. Ainda nesta quinta-feira, a CPI convocou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para depor pela terceira vez. Ele não respondeu no prazo os questionamentos da comissão sobre o plano de vacinação da Covid para o ano que vem. Segundo o presidente da CPI, o calendário não será alterado. Dia 18 deste mês, segunda-feira, nós vamos ouvir o ministro Marcelo Queiroga. Dia 19, o senador Renan Calheiro irá ler o relatório. Com certeza irá pedir de vista coletiva e no dia 20 nós iremos votar o relatório do senador Calheiro. Ainda sobre Covid-19, o Reino Unido retirou o Brasil e outros 46 países da chamada lista vermelha da pandemia. A partir de segunda-feira, passageiros vacinados vão poder entrar em solo britânico sem precisar fazer quarentena. O carrão do Roberto estava sempre preparado para receber turistas brasileiros e fazer viagens como esta, para as montanhas da Escócia. Mas faz tempo que ele subiu. 2 anos eu tinha um padrão de vida, contas, de repente a vida parou, mas as contas continuaram. Antes da pandemia, o motorista e guia tinha uma empresa com outros 6 brasileiros para atender turistas. Todos passaram a trabalhar com aplicativos e agora se preparam para retornar. A medida anunciada hoje pelo Reino Unido está alinhada com o que já fez boa parte dos países europeus. A partir de segunda-feira, quem vem de cidades brasileiras fica dispensado da quarentena em hotéis, o que causa uma despesa extra de o equivalente a R$17 mil. Entre as restrições impostas por todos os países para passageiros que vêm do Brasil, era a mais dura e a mais cara também. O problema agora será encarar uma série de regras em relação à vacinação, já que cada país europeu tem um critério diferente. Portugal, Espanha, Suíça e Holanda, por exemplo, aceitam pessoas imunizadas com todas as vacinas em uso no Brasil. França, Reino Unido e Alemanha só aceitam aquelas em uso na Europa, o que exclui a Coronavac. A confusão pode comprometer a recuperação do fluxo de turistas na rota Brasil-Reino Unido. E a burocracia, que ainda é necessária, deverá ser um entrave. A Latam, por exemplo, diz que quer retomar a rota direta entre São Paulo e Londres, mas ainda espera pela confirmação da demanda de passageiros.
Para a gente ter dinheiro também, né? Porque Libra, R$7, quem é que vai viajar para a Inglaterra? A chuva ainda não chegou aqui no Distrito Federal com força e por isso os incêndios florestais não param. Em São Sebastião, o fogo destruiu parte da vegetação no núcleo rural Capão Comprido. O incêndio começou no final da manhã desta quinta-feira. 38 bombeiros foram deslocados para lá para lutar contra as chamas. O apoio também veio pelo ar. De avião foram feitos 400, 4, por favor, lançamentos de água. O fogo chegou muito perto, viu, gente, do aeródromo Botelho e por pouco não atingiu alguns hangares. De acordo com dados dos bombeiros, no período de janeiro a setembro de 2021, foram registradas pelo menos 3.749 ocorrências envolvendo incêndios florestais, totalizando aproximadamente 14.064 hectares de área queimada. É mais ou menos 14 mil campos de futebol de mata nativa que a gente perde para o fogo. Você que gosta de atividade física, de esportes, você sabe que o remo é uma modalidade que está conquistando cada vez mais brasilienses, né? Tanto para o lazer quanto profissionalmente, para competir. O Distrito Federal conquistou 7 medalhas no último Campeonato Brasileiro, que foi realizado lá no Rio de Janeiro. O que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, para quem tem o Lago Paranoá, minha gente? Brasília tem o diferencial da extensão mesmo do Lago Paranoá, que tem uma área bem grande, então você pode remar quilômetros e quilômetros, horas, então não fica monótono. E no Rio de Janeiro, por exemplo, uma distância de 2 quilômetros, você tem que ir e voltar no mesmo percurso. É nesse cenário de tranquilidade que os atletas treinam. Mas a calmaria por aqui é só mesmo da natureza, viu? Porque o esforço é pesado e, ao contrário do que a gente pensa, acontece principalmente nas pernas e não nos braços. E para participar de um campeonato como o brasileiro, por exemplo, os atletas precisam remar e remar por pelo menos 30 quilômetros todos os dias. Então a galera pensa que por movimentar muito os braços, acha que é o braço, não. É por isso que remador tem normalmente os braços finos e as pernas bem fortes, né? O remo está conquistando cada vez mais brasilienses. São mais de 1.000 atletas federados e 110 participando de competições. 15 representaram o DF no Campeonato Brasileiro realizado no Rio de Janeiro e voltaram com 7 medalhas. Um feito inédito para o DF em competições. A Lara conquistou 4. A gente mostrou uma parte da trajetória dela no fim do ano passado, quando a atleta foi escalada para a seleção brasileira. Eu competi 4 provas e nas 4 eu conquistei medalhas. O Estevão trouxe o bronze na modalidade individual do remo paralímpico. O esporte chegou na vida dele depois de uma indicação médica. Foi quando a força que ele usava nas pernas passou a ajudar os braços na hora de remar. Já são 30 países que eu competi e agora no para-remo, no remo paralímpico, essa felicidade para Brasília, essa medalha inédita, algo inusitado, né? E uma satisfação muito grande de estar representando Brasília no lugar mais alto, que é o Campeonato Brasileiro. E não é só a profissional que pode remar não, viu? O esporte também atrai quem está em busca de lazer ou atividade física. De acordo com a Federação Brasileira de Remo, as escolas do DF cobram entre R$200 e R$400 pela mensalidade e também oferecem exercícios fora do barco. A partir dos 8, 9 anos já dá para começar a remar e não tem limite de idade. Assim, a gente tem remadores com quase 90 anos. Então, já que eu tenho mais de 8 e menos de 90, também quero remar. Não mostrou remando, não. Vanessa é preguiçosa, às vezes ela nem remou, só fingiu. Ô, gente, e se fosse você, a pessoa com deficiência precisando de assistência médica, de uma nova chance para resgatar a dignidade, precisando recomeçar a vida, e se fosse contigo? Você não ia querer a ajuda de todo mundo? Por isso eu te convido, é hora da gente se unir. Teleton 2021, o nosso movimento é a inclusão.
E olha, para você ter certeza do que você está fazendo, para onde está indo o seu dinheiro, quando você doa R$5, R$15, R$20 ou qualquer valor pelo Pix ou pelo site da ACD, não é para o SBT que esse dinheiro está vindo não, tá? A emissora é um canal que encampa essa maratona de solidariedade e abre espaço na programação para pedir a ajuda dos brasileiros para auxiliar os pacientes da ACD, que é uma das ONGs mais respeitadas do nosso país. Então, seus R$5 não vem para a gente, vai para quem precisa. Não mude de canal, porque depois do intervalo o SBT Brasília volta com muito mais para você. Antes do break, a previsão do tempo. Vamos ver juntos? O dia segue com nebulosidade variando ao longo da tarde. Tem pouca possibilidade de chuva, talvez em áreas isoladas. Temperatura agora 28 graus e a umidade relativa do ar está em 43%. A gente volta já. Estamos de volta com uma reportagem sobre um caso que ficou muito conhecido no país todo, foi comentado por todos os brasileiros. Você deve se lembrar do caso do menino Henri Borel, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Ontem ocorreu a primeira fase da audiência desse caso e foi marcada por uma contradição. A babá Tainá Oliveira mudou novamente a versão contada à polícia e agora afirma não ter visto o padrasto Dr. Jairinho agredir o menino. A audiência terminou no começo da madrugada desta quinta-feira, após o depoimento de 10 testemunhas de acusação. A babá de Henri Borel, Tainá Oliveira, pediu à juíza para retirar da sala a mãe do menino, Monique Medeiros, alegando sentir medo dela. Tainá havia dito à polícia, logo após o crime, que o ex-vereador Jairo de Souza, o Dr. Jairinho, não tinha relação com a morte. Depois afirmou que o padrasto era o agressor. Agora, no tribunal, deu outra versão. Eu nunca vi nenhuma agressão. Disse que se sentiu usada por Monique para fazer Jairinho parecer um monstro, mas que, na verdade, nunca o viu agredir o menino. A babá acabou indiciada por mentir à polícia. A promotoria suspeita que ela foi coagida. A mãe de Tainá trabalha na casa do pai de Jairinho. A defesa nega ter havido coação. O pai de Henri, Leniel Borel, também testemunhou e disse que estranhou quando o filho não quis voltar para a casa da mãe no último encontro que tiveram. Quando ela desceu e foi chegando mais próximo, ele se desesperou mais ainda. Para mim, muito estranho, lógico, naquele momento, mas era a mãe. Vai, filha, a mãe tem futebol, a mamãe é uma mãe boa. Aí o Henri falou assim, não, papai, a mamãe não é mamãe boa. Henri Borel morreu horas depois, no dia 8 de março, de hemorragia interna. A mãe e o padrasto estão presos e são réus por homicídio. Em 14 de dezembro, o tribunal ouvirá as testemunhas de defesa. De volta ao Distrito Federal, a gente vai voltar para Ceilândia, que é um dos mais emblemáticos redutos nordestinos do DF. O Tatuzinho já mostrou pra gente um repente ao vivo, deu uma voltinha na feira, mas agora parece que ele resolveu almoçar em horário de trabalho. Hoje pode, tá, Tatu? Mas só hoje. Onde que você tá e qual que é a especialidade da casa? Grande Malta, hoje é sexta-feira, sextou com buchada de bode e eu vou experimentar essa buchada. Eu que sou goiano, acostumado a comer piqui, é a primeira vez que eu vou comer buchada de bode ao vivo. E eu estou aqui na banca da dona Claudete, isso mesmo? E Claudete? É, lá de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Me fala uma coisa, dona Claudete, e essa buchada aqui, posso comer tranquilamente? Pode comer tranquilamente, que você vai gostar. É um prato típico do Nordeste, né? Típico do Nordeste. Então, todo nordestino gosta, gosta. Eu vou fazer o seguinte, Malta, eu vou comer ao vivo, eu tenho que tirar a máscara, né? Pra comer, pra me alimentar. Eu vou entregar a máscara aqui pro meu querido Chimbinha. Segura aqui, meu amigo. Você que é meu amigo especial. Dona Claudete, como é que eu como aqui a buchada? Deixa eu mostrar aqui, olha lá. Tem aqui a colher, tem aqui, vamos lá. A buchada ela vem acompanhada. Segura aqui pra mim, vai, segura aqui, vai lá. Isso, A buchada ela vem acompanhada com arrozinho branco, com cheiro verde e a farofa, tá? Então é só cortar, tem gente que gosta de comer o couro, que é muito gostoso também. O couro é bom? Muito bom. Deixa eu experimentar aqui essa buchada. Eu acho que o interessante foi pelo recheio. Pode o cheiro verde, Aí ela é bem recheadinha, com a farofinha. Vamos lá então, pra comer a buchada? Olha só isso aqui. Prepara aí, malta. Eu sei que você tá com fome. Eu sei que a Emily, a Pamela, todo mundo tá com fome aí. Eu vou tentar levar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Quero comer mais. A buchada da dona Claudete. Malta, é pra você, malta. Ó.
Claudete, aprovado, viu? Muito obrigada. Malta, vem aqui, vem comer a buchada com a gente, você vai gostar. Estarei esperando você aqui na minha banca, tá? Banca 403. Malta, então meio que a boca até cheia, que é falta de educação. Mas hoje pode, né, dona Claudete? Hoje pode. Dona Claudete, me fala uma coisa. Aqui tem o quê do Nordeste aqui? Fala pra gente. Aqui a gente tem o mocotó, tem o sarapatel, tem a dobradinha. Tem o baião de dois, que também é muito nordestino, Malta. Nós temos a carne de sol, pra quem não gosta muito do mocotó. Tem a que carne delícia. de sol, tem o frango assado, a costela com mandioca, a galinha caipira, meu amor, mostra aí a galinha caipira. Mostra a galinha aí. Eu sou goiano, eu gosto de galinha caipira. Tem piqui também? Como é que é? Olha só. Amanhã a gente faz arroz com piqui, viu? No sábado, arroz com piqui. Eita, que coisa boa, gente. Mas, Malta, tá aí, Malta. Esse é o destino, dia todo especial de outubro, o dia que se comemora essa data tão importante. E para Ceilândia, que é a cidade mais nordestina do Distrito Federal, como você disse muito bem no início do nosso jornal, quase 300 mil pessoas nesse dia tem que se comemorar. Veja só, é buchada de bode, é dobradinha. Eu vou continuar aqui, ô meu querido Malta, comendo essa buchada de bode. Tá quase finalizando o jornal. Eu vou prometer levar para vocês aí no estúdio. Mas eu não sei. Cheguei a engasgar. Engasguei, dona Claudete. Pois é, Malta, vem aqui, vem, traga seus amigos para nós comemorar mais um dia do nordestino, com todo orgulho, Malta. Tem água aí? Vai água pra Acho que eu empolguei com a buchada aqui. Cheguei engasgado, Claudete. Você gostou de verdade? Amei a buchada, apaixonado, apaixonado. Se o goiano gostou, imagine outros nordestinos, hein, gente? Ô, Malta, empolguei tanto com a buchada aqui que eu cheguei a engasgar. Mas tá aí, Malta, é pra se comemorar. As pessoas chegam à feira aqui todos os dias. A Feira Central de Ceilândia é o ponto de encontro do nordestino. O pessoal vem aqui realmente pra se alimentar, pra curtir, fazer compras. E é isso. Tem buchada, tem todos os tipos de comidas nordestinas. Tem Pernambuco, tem Rio Grande do Norte, tem Bahia, Paraíba, tem Alagoas, tem tudo, né, dona Claudete? Aqui tem tudo no Nordeste, gente. Não precisa mais ir no Nordeste pra pegar as coisas lá, não. Aqui mesmo tem tudo. Aqui na Feira da Ceilândia tem de tudo do Nordeste. Do queijo, a tapioca, tudo. Tudo de bom e do melhor. Aqui na Feira Central da Ceilândia. 403. Coisa boa. Deixa eu continuar comendo aqui, Malta, que eu vou entregar pra você, mas eu vou continuar aqui. Eu vou fazer igual o goiano que faz bom mesmo. Pega com a colher, gente. Com a colher, olha aqui, ó. Puxada de bode, ó, gente. Gente, cadê a palma? Viva o nordestino! Vai, Malta. Valeu, Tatu, muito obrigado, um abraço para todos vocês, obrigado por receberem a gente sempre tão bem, viu, dona Claudete? Um beijo pra senhora, valeu, feliz dia do nordestino, é isso aí. Gente, amanhã, meio-dia, o É Sábado traz um dos quadros de maior sucesso do nosso programa. A gente tá no ar por um mundo melhor e a próxima geração bem forte. Eu queria que acabasse a fome no país. E não houvesse mais tantas brigas igual tem. Sábado, meio-dia, é hora de ouvir o que tem a dizer os nossos... Mini especialistas! É amanhã, meio-dia. E a você de casa, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê meio-dia, é sábado. Até lá. Tchau.